Boa tarde. Antes de iniciar a nossa reunião, eu quero pedir a todos presentes que façam silêncio. Não vamos admitir vaias, certo? Aplausos sim, vaias não. Independente de qual for o resultado da reunião de hoje, certo? Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, dou por aberto nossos trabalhos. Havendo número regimental para se reunir, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª reunião ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança. Convido o vereador Valmir José para fazer parte da primeira secretaria ad hoc. A vereadora Zinha Oliveira para fazer parte da segunda secretaria. O som. E solicito do primeiro secretário que proceda com a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 30ª reunião ordinária do terceiro ano ordinário da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada no dia 13 de outubro de 2015, presidida pelo vereador Cício Freitas e secretariado pelos vereadores Valmir José e Erivaldo Silva. Às 14h30 do dia 13 de outubro de 2015, no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, a Praça Valfredo Pessoa Sem Número, nesta cidade de Aliança, estando presentes os vereadores Antônio Marinho, Elias da Silva, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Francisco Zenovo, José Salles, Valmir José, Cício Freitas e Zinha Oliveira. Constando a existência de quórum para reunir o senhor presidente em nome de Deus e da comunidade aliancense, declarou aberto os trabalhos da 30ª reunião ordinária. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente, na ausência da primeira secretária, a vereadora Solange Galdino, convida o segundo secretário, o vereador Valmir José, para assumir a secretaria ad hoc. E convida o vereador Erivaldo Silva para assumir a segunda secretaria ad hoc. Solicita do primeiro secretário ad hoc que faça a leitura da ata da reunião anterior. Depois de lida, foi posta em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, solicita do primeiro secretário que faça a leitura do expediente, o qual constou parecer da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento ao projeto de lei número 01/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito. Parecer da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento ao projeto de lei número 010/2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 010/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dando continuidade ao senhor presidente, passa os trabalhos para o pequeno expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Não havendo oradores inscritos, passa os trabalhos para o grande expediente. Solicita a palavra a vereadora Zinha Oliveira. Na oportunidade, faz a referência à reunião de quinta-feira passada, onde estiver presente o chefe do Poder Executivo, os senhores vereadores, o senhor Julierme, contador da Prefeitura de Aliança, o vice-prefeito do município, foram demonstrados os valores da real situação do município. Nós sabemos que os professores ainda não receberam os seus salários, referente ao mês de setembro. Automaticamente, os inativos estão com o mês de setembro em aberto. As escolas do município estão sem aulas. Diante da situação, o presidente desta Casa Legislativa convocou os senhores vereadores para uma reunião com o prefeito. Sinceramente, não vi nenhum resultado do que foi combinado. Pode ser que amanhã chegue a esta casa o projeto do aumento da alíquota. Mais uma vez, esta casa se dispõe a ajudar o chefe do executivo. A prefeitura vem passando por uma falta de gerenciamento. Não houve planejamento do gestor. Falta compromisso com o povo. No ano de 2014, o tribunal publicou que a Prefeitura de Aliança pagou 15 milhões com folhas de contratados e comissionados. A grande quantidade de cargos comissionados e contratados foi estrondoso. Pessoas estão recebendo salários sem dar um dia de serviço. Falei ao prefeito que ele precisava exonerar todos os cargos, mas ele está nomeando secretários. A lei não está sendo levada em consideração. O prefeito não tem mais condições de estar à frente do nosso município.
O prefeito foi eleito para administrar os 4 anos. Ele não está fazendo valer o voto do povo aliancense. Precisa se afastar ou ser afastado. Conclamo a todos os vereadores para tomarmos as medidas necessárias. Dando continuidade, solicita a palavra o vereador Gildo Augusto. Na oportunidade, diz que foi muito proveitoso a convocação dos vereadores por esta casa, juntamente com o prefeito, para tomar medidas no município. Escutamos que existe muita dificuldade. Nós, vereadores, temos a consciência e sabemos que o momento é difícil. A receita que entra hoje não é a mesma que entrava em 2013 e 2014. Isso faz com que atrase os pagamentos, dos ativos como dos inativos. Sabemos que na próxima semana está chegando a esta casa o projeto de lei para o concurso público. Acredito que venha sanar esses atrasos, principalmente nos salários dos aposentados. Esteve conversando com o prefeito e ele disse que iria fazer uns cancelamentos de contratos comissionados para reduzir os gastos do município e venha sobrar dinheiro para fazer os pagamentos que estão atrasados dos professores e aposentados. Dando continuidade, solicita a palavra o vereador Zé Novo. Na oportunidade, diz que escutando os discursos dos colegas, chega a ficar preocupado com a questão dos pagamentos, que não estão sendo realizados mês a mês. Faz referência à reunião que foi quase por unanimidade a presença dos senhores vereadores. Nós sentamos com o prefeito, não vamos pensar na política de 2016, mas no povo, nos aposentados. E diante da bancada de vereadores, mostrou que o dinheiro que realmente chega não dá para pagar os funcionários. Isso sem pagar os contratos e os comissionados. Abordamos vários itens, juntamente com o presidente desta casa. Considero uma pessoa inteligente, acompanhou seu pai desde cedo, quando era prefeito. Tem experiência. Vamos que o prefeito está mostrando uma transparência naquele momento. Se houve falta de planejamento no início, desandou um pouco. Os aposentados estão passando momentos de muita dificuldade. Nós, vereadores, não queríamos que eles estivessem passando por isso. Faz referência ao concurso público que o prefeito vai mandar para esta casa. O projeto com aumento de alíquota, outro sim. Os salários que foram incorporados, uns têm direito e outros foram feitos de forma errada. É necessário ver esta situação. O prefeito vai baixar algumas portarias. Vamos brigar para que isso aconteça. Não estou aqui para mentir. É preciso cortar despesas e dar prioridade aos aposentados e aos efetivos. Dando continuidade, o senhor presidente passa os trabalhos para o primeiro secretário e solicita a palavra o vereador Cício Freitas. Na oportunidade, faz referência à reunião de quinta passada. Diz que ligou para alguns colegas vereadores, chamando o prefeito para participar de uma reunião com os vereadores. Segundo informações do sindicato dos professores e de alguns professores, que não haveria pagamento. Esta Casa Legislativa tinha que ter uma resposta. Concordo com o discurso do vereador Zé Novo, em parte. Foi demonstrado em um gráfico que o município arrecadou na educação a mais do que deveria pagar. O que mais me chamou a sua atenção foi a falta de alunos nas escolas. A receita do município é calculada. O número de alunos que o município possa ter, vale salientar a população, que no próximo ano a situação vai ser pior do que desse, porque a quantidade de alunos ainda é menor. Quando o prefeito assumiu a prefeitura, ele deveria ter feito uma reunião com os secretários, vereadores, com a população, para aumentar o número de alunos nas escolas municipais. Esses alunos foram para as escolas particulares, para o Joaquim da Lira, Dom Bosco e Aliança. É preocupante a situação do nosso município. Era necessário reunir vocês, porque estava vendo chegar o final do ano e a situação se complicar mais ainda. É necessário se reunir, mas dar ideias. Quem executa é o executivo. O legislativo está só para cobrar, fiscalizar, aprovar e reprovar contas. Outro sim, estamos faltando 75 dias para acabar o ano 2015. Em 2013, essa casa foi convocada para diminuir salários de secretários, prefeito e vice-prefeito. Porque naquele dia não veio o projeto de aumento de alíquota, passando de 11% para 13,5% e de 21,83% para 27%. Isso representa um aumento de mais de R$50 mil. O projeto vai ser analisado, com certeza. Vai ser aprovado porque é benefício para os aposentados e para os ativos. Vai servir para o futuro. Solicito a parte a vereadora Zinha Oliveira.
Diz que tem escutado muito nos discursos dessa casa que a questão da crise que assola o município é por conta do país. Está provado que a questão Fundeb não se retrai apenas à questão da crise do país. Tem escolas do nosso município que tem feito mágica para manter os alunos de uma forma carinhosa, podeira. Tem outras que não se preocupam. Tem diretores de escola que jogam os alunos para fora das escolas. A Secretaria de Educação tem que rever essa questão, juntamente com os professores, para terem sabedoria e entendimento sobre essa evasão. Retornando a palavra, o vereador Cício Freitas diz que faz umas 4 a 5 reuniões que debatemos o mesmo assunto nesta casa. Não se fala mais nas melhorias dos bairros de Caueiras, no distrito de Patininga, Tupaoca, Macugê, Chão Desconso e nos bairros da nossa cidade. Só debatemos aqui sobre pagamentos. Então, está na hora de realmente a resposta vir do Executivo. Não é para os vereadores, e sim para a população e os aposentados. Dando continuidade, solicita a palavra o vereador Antônio Marinho. Na oportunidade, parabenizo o vereador Cício Freitas por ter se lembrado dos distritos. O distrito estava esquecido. Existem em Macugê várias obras inacabadas. Só o colégio está 100% concluído. Outro sim não participou da reunião porque não poderia deixar o povo que fizeram as cirurgias de catarata, sem levá-los na quinta para fazer revisão. Não teve ajuda de ninguém. Levou com recursos próprios. Outro sim presenciou que o ônibus foi buscar apenas 4 alunos em Vitória, deixando de levar 20 pessoas em Vicência. Faz um agradecimento a todos que fazem a Secretaria de Saúde por ter conseguido levar o exame de mamografia para Macugê. Faz alusão à evasão de alunos nas escolas de Macugê. Estão indo para Ferreiros. Tem um ônibus que vai buscar os alunos. É muito difícil resgatar os alunos se os ônibus não vêm trazer os alunos para a escola. Faltando também pela noite. Falta assistência. Sou vereador da base do prefeito, mas tenho que falar. Faz referência aos professores que fazem de tudo para manter os alunos nas escolas. Mas tem uns professores efetivos que não estão nem aí. Digo e provo. Só quem sai atrás dos alunos naquelas ruas mais pobres são os contratados. Os efetivos não querem ir atrás dos alunos. Só quero ver se os efetivos vão trabalhar. Falei para o prefeito, cuidado. Quando for resolver as coisas, não ser tarde demais. Dando continuidade, solicita a palavra o vereador José Salles. Na oportunidade, congratula-se com todos os discursos dos colegas. O nosso prefeito não fez planejamento no início da sua gestão, em 2013. Mesmo sem apoiá-lo, dei vários conselhos a ele, porque queria o bem do nosso município. Ficamos constrangidos em ver os nossos funcionários, bem como os aposentados que trabalharam há mais de 30 anos, outros 25 anos, passando 2 meses sem receberem. Outro sim parabeniza e congratula-se com o discurso do vereador Totonho. Tem muitos funcionários fantasma, em Condado, Timbaúba, que recebem em aliança. Quando tem condições, se ajuda a sua base aliada. Todos fizeram e ele fez. O problema é pagar quem não trabalha. Esse é o problema do nosso município. Está no fundo do poço. Se não fosse essa lista de fantasmas, estaria pagando a todo mundo, inclusive os comissionados e contratados que trabalham. Faz mais de 6 reuniões que nós só falamos de salários de funcionários. Faz tempo que estamos pedindo que ele mande o projeto da alíquota do concurso público. Esta casa está pronta, como sempre esteve. Nós sempre votamos por unanimidade nos projetos que o prefeito tem mandado. Vamos nos unir cada vez mais. Ser mais rígido, dando continuidade, solicita a palavra o vereador Erivaldo Silva. Na oportunidade, diz que quando as coisas desandam, sente-se na pele. Em outros momentos, diz que teriam que parar, convocar as pessoas, as instituições. Teria que arrumar uma saída negociável. Esta casa está fazendo sua parte, enviando um ofício ao Ministério Público. Equipes de vereadores já tiveram no fórum. Houve uma reunião a semana passada dos vereadores com o prefeito para que trouxesse essas informações. Nós cobramos, os vereadores se posicionaram. O Poder Executivo tem oportunidade. Temos que ouvir os dois lados. Esta casa não é responsável pela administração municipal. As pessoas cobram na rua como se nós fôssemos gestores. Cobram como se recebesse com dinheiro que é pago aos vereadores. Cada verba é uma verba. Não houve um planejamento.
Nós estamos sentindo essa falta de planejamento, uma falta de determinação. Os funcionários efetivos se sentem no direito de não trabalharem. Acham que não podem ser demitidos, mas só precisa abrir um inquérito administrativo. Se ele passar 30 dias, ele é demitido por abandono de trabalho. Está no estatuto. É preciso que se tome atitude. Espero que o Poder Executivo traga soluções para que esta casa possa dar aos mãos ao Executivo. Para resolvermos essa situação que assola o nosso município, faz alusão à evasão escolar. Se fala muito de matrículas, mas há um agravante nas escolas que é a evasão. O aluno que está formando uma sala e depois vai embora. Qual é o motivo da evasão escolar? Por que os alunos não estão ficando nas escolas? Porque não está se sentindo bem. Já paramos para analisar isso? Isso não cabe a nós, mas cabe sugerir o que não pode é ficar do jeito que está. Quanto menos alunos, menos dinheiro para o Fundeb. Vamos pedir a Deus para que Ele nos guie. É no momento de dificuldade que temos que provar a nossa fé. Dando continuidade, solicita a palavra o vereador Valmir José. Na oportunidade, parabenizo os discursos dos vereadores que anteciparam e principalmente o vereador Totonho. Preste as suas condolências à família do professor Clécio pelo falecimento do seu irmão. Faz referência à reunião que fizeram com o prefeito. Foi boa, deram algumas sugestões, mas para que a administração do prefeito Cacá melhorasse. Porém, em momento algum, viu o prefeito aceitar uma das nossas opiniões. Dei uma sugestão, por que não coloca uma pessoa do quadro efetivo como secretária de saúde, outra no efetivo da infraestrutura? Isso reduziria gastos, mas em momento algum ele acatou essa sugestão. Faz referência aos pagamentos. Daqui para dezembro são 10 folhas de pagamento. Faz alusão à evasão escolar. O governo do estado dá fardamento, uma boa merenda, material escolar. Tudo isso ajuda a contribuir para que os alunos vá para o estado. Nosso município não oferece nada aos nossos alunos. Como é que o nosso alunado vai querer fazer parte das escolas do município, se não tem incentivo nenhum? Vamos ter fé para que o nosso gestor coloque os pés no chão. Parabeniza a todos os professores pelo seu dia. Somos que somos porque devemos a eles, que nos ensinaram. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente dá por encerrado o grande expediente. Solicita do primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marinho, Elias da Silva, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco Zenovo, Valmir José, Cício Freitas e Zinho Oliveira. Estando ausentes os vereadores Solange Galdini e Sinara Lira, tendo sua falta justificada pelo presidente. Contando com o número legal para deliberar, o senhor presidente anuncia a ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 010/2015, de autoria do Poder Executivo. Estima a receita e fixa as leis orçamentárias para o exercício 2016 e das outras providências. Em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 011/2015, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o repasse financeiro concedido pela União Município de Aliança aos agentes comunitários de saúde e o de combate a endemias. Em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo matérias para a ordem do dia, o senhor presidente dá por encerrada a mesma e passa os trabalhos para as comunicações parlamentares. Usou da palavra os vereadores, a vereadora Zinha Oliveira e o vereador Erivaldo Silva. Não havendo quem quisesse se pronunciar, o senhor presidente dá por encerrada a presente reunião ordinária, marcando a próxima para o dia 20 de outubro do corrente ano. Para constar, eu, Valmir José, primeiro secretário ad hoc deste Poder Legislativo, determinei a lavratura da ata, da presente ata, que após lida e discutida e aprovada, será por mim assinada e pelo senhor presidente. Lida a ata, presidente. Lida a ata da reunião anterior, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados, os contrários se manifestem. Declaro aberto o pequeno expediente e solicito do primeiro secretário ad hoc que proceda com a leitura das matérias. Aliança
20 de outubro de 2015. Ofício número 101/2015. Excelentíssimo senhor Cício Lourenço de Freitas Neto, presidente da Câmara Municipal da Aliança, nesta. Assunto: envio de projeto de lei número 015/2015. Senhor presidente, cumprimentando, venho pelo presente encaminhar projeto de lei número 015/2015, concernente ao concurso público municipal. A oportunidade apresenta o voto de estima e de extinta consideração. Atenciosamente, Cláudio Fernando Guedes Bezerra, prefeito. Projeto de lei número 015/2015. Ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal a criar cargos desta prefeitura e dar outras providências. O prefeito do município de Aliança, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam criados os cargos permanentes de pessoal descritos e quantificados nos anexos 1 e 2 desta lei. Artigo 2º. Provimento dos cargos criados e redefinidos por esta lei faça-se-á por concurso público, em conformidade com o inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 3º. Os cargos contidos e especificados no anexo 3 desta lei passam a ter nova nomenclatura, conforme descrito nos anexos supracitados, e os servidores lotados nestas funções passam automaticamente para a nova nomenclatura, sem alteração ou perda de benefícios, remuneração, do tempo de serviço ou quaisquer vantagens adquiridas. Artigo 4º. Ficam em extinção os seguintes cargos contidos no quadro pessoal permanente da Prefeitura: agente arrecadador, datilógrafo, escriturário, parteira, instrutor e telefonista. Parágrafo único. Os cargos previstos neste artigo serão extintos a partir do momento em que houver sua vacância por qualquer motivo. A implementação do disposto nesta lei observará o artigo 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 6º. Os cargos criados através da presente lei serão regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais ou do Estado de Pernambuco e suas alterações ou em outro diploma legal que o representar nos planos de carreira e demais regulamentos. Artigo 7º. As despesas com os encargos desta lei decorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 9º. Revoguem-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do município de Aliança, em 13 de outubro de 2015, Cláudio Fernando Guedes Bezerra, prefeito. Vai ser tirado xerox do restante do projeto e vai ser passado para todos os vereadores. Projeto de Lei Municipal número 012, de 13 de outubro de 2015. Altera a Lei Municipal número 1514, de 20 de maio de 2009, que dá outras providências. O prefeito do município da Aliança, Estado de Pernambuco, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O capítulo e os incisos 1, 2 e 3 do artigo 8º da Lei Municipal número 1514, de 20 de maio de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. São beneficiários do regime próprio de Previdência Social, na condição de dependência do segurado. Primeiro, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave.
Parágrafo 2, os pais. Parágrafo 3, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Artigo 2º, parágrafo 7º, e os incisos 1, 2 e 3 do artigo 29 da Lei Municipal número 1514, de 20 de maio de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 7º. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não a contar da data. Primeiro, do óbito quando requerida até 30 dias depois deste. Segundo, do requerimento quando requerida após o prazo previsto no escrito anterior. Terceiro, da decisão judicial no caso de morte presumida. Artigo 3º. Inclui os parágrafos 9º e 10º ao artigo 29 da Lei Municipal, número 1514, de 20 de maio de 2009, com a seguinte redação. Parágrafo 9º. Perde o direito à pensão por morte após o trânsito em julgado o condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. Parágrafo 10º. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial, no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 4º. O artigo 31 da Lei Municipal, número 1514, de 20 de maio de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todas em parte iguais. Parágrafo 1º. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Parágrafo 2º. O direito à percepção de cada cota individual cessará. 1. Pela morte do pensionista. 2. Para filho, pessoa a ele, equiparado ao irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência. 3. Para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez. 4. Para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência nos termos do regulamento. 5. Para cônjuge ou companheiro. Se inválido ou com deficiência pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. A linha B, em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito segurado. A linha C, transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado. Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 1. 3 anos com menos de 21 anos de idade. 6 anos entre 21 anos e 26 anos de idade. 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. Vitalícia, com 44 anos ou mais anos de idade. Parágrafo 3º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A ou os prazos previstos na linha C, ambas no inciso 5º do parágrafo 2. Se o óbito segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de
2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 4º. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa da sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha C do inciso 5º, parágrafo 2º, em ato do Ministro do Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido inclemente. Parágrafo 5º. Com a extinção da parte do último pensionista, a pensão extingue-se-á. Parágrafo 6º. O tempo de contribuição a regime próprio de Previdência Social será considerado na contagem de 18 contribuições mensais e que tratam as linhas B e C no inciso 5º do parágrafo 2º. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependentes só produzirá efeito a contar a data da inscrição ou habilitação. Parágrafo 8º. O cônjuge ausente não exclui do direito a pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova da dependência econômica. Parágrafo 9º. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1 do artigo 8º desta lei. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor a linha 1, 180 dias da publicação da Lei Federal número 13.146, de 6 de julho de 2015. 7.7.2015, para a nova redação dos incisos 1 e 3 do artigo 8º da Lei Municipal número 1514, de 20 de maio de 2009, alterado por esta lei complementar. A linha 2, 2 anos da publicação da Lei Federal número 13.135, 17 de junho de 2015, do 18.6.2015, para a nova redação do artigo 31, parágrafo 2º, inciso 4º, da Lei Municipal 1514, de 20 de maio de 2009. Data por esta lei municipal em relação às pessoas com deficiência intelectual ou mental. A linha 3, na data de sua publicação para os demais dispositivos. Artigo 5º, revoga-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito. Aliança 13 de outubro de 2015, Cláudio Fernando Guedes Bezerra, prefeito. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 09/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Relatora Zinha Oliveira. Histórico. Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 09/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2014-2017 do município de Aliança para 2016. O referido projeto foi lido no expediente da sessão ordinária realizada no dia 6 de outubro de 2015 e encaminhada para análise e parecer por comissão temática. Análise da matéria. O projeto de lei em epígrafe atende aos requisitos e está em consonância com as condições constitucionais e regimentais vigentes, além de estar redigido dentro das normas da técnica legislativa, não havendo, portanto, nada que inviabilize sua tramitação. Este é o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal da Aliança, 20 de outubro de 2015, vereadora Zinha Oliveira, presidente e relatora, vereador Antônio Marinho, secretário, e vereador Gildo Augusto, membro. Requerimento de criação de CPI número 001/2015.
requeremos à mesa, ouvido o plenário e respeitadas as formalidades regimentais, a criação de comissão parlamentar de inquérito, com a finalidade de investigar as irregularidades adiante elencadas. Requeremos nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, conjugado com o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, inciso 15º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município, a instituição de comissão parlamentar de inquérito para apurar as seguintes irregularidades ocorridas no período 2013 a 2015. Existência de funcionários fantasmas na folha de pagamento do município. 2. Descumprimento reiterado dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal para os gastos com o pessoal. Falta de pagamento dos servidores ativos e inativos do município. Contratações irregulares e desnecessárias. Sucateamento de frota de veículos do município. Falta de medicamentos na farmácia básica. Desvio de valores retido na remuneração dos servidores devido ao INSS. Desvio de valores retidos na remuneração dos servidores devidos ao Aliança Prévia. Sonegação da contribuição patronal ao Aliança Prévia. Gestão temerária dos recursos públicos. Utilização ilegal de recursos federal. Justificativa. É sabido que a administração pública deve guiar-se pelos princípios constitucionais e principalmente pela transparência. O presente requerimento justifica-se pelo caos administrativo em que passa o município da Aliança, a insegurança dos munícipes com relação à atual gestão, que vem praticando deliberadamente e de forma recorrente condutas que ferem os princípios que regem a administração pública, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além dos salários atrasados, o que comprometendo as necessidades básicas diárias dos servidores ativos e inativos, os serviços básicos também estão sendo comprometidos. Falta de medicamentos, falta de médicos no hospital municipal, limpeza urbana precária e paralisação da educação. A crise se agrava pelo fato da inclusão de funcionários fantasmas nas folhas de pagamento do município, com o intuito de desviar recursos públicos. Aliança, em 20 de outubro de 2015. Valmir José, vereador. Sinara Lira, vereadora. Zinha Oliveira, vereadora. José Salles, vereador. Cício Freitas, vereador. Lida as matérias, presidente. Encerrada a leitura das matérias, faculto o uso da palavra, tendo os senhores vereadores 5 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, declaro encerrado o pequeno expediente